Bom dia! Olá, galera! Então, vamos lá, mais uma aula, né? Prestem atenção. Hoje o assunto é sobre polissemia, paronomásia, tá certo? Algumas figuras de linguagem nós vamos trabalhar, ok? E depois que vocês assistirem esta aula, vocês devem fazer o exercício que será encaminhado para vocês. Através do WhatsApp, né? Aí vocês podem estar fazendo no caderno, copiando e respondendo no caderno, ou vocês podem fazer pelo Google, né? Ou vocês podem fazer pelo Word, né? Ou então pelo Drive, tá certo? O importante é que vocês realizem a atividade. Não deixe de fazer, tá certo? Então vamos lá. Gente, primeiro nós vamos ver o que são homônimos, tá? Vamos lá. São palavras, gente, que são pronunciadas da mesma forma, mas tem significado diferente. Você vai pronunciar, você vai falar as palavras e você vai observar e perceber que elas vão ter a mesma pronúncia. Apenas o que vai diferenciar é o significado, certo? Por exemplo, eu tenho a manga da blusa e eu tenho a fruta manga. São palavras pronunciadas da mesma forma. Manga, manga. Você não vê nenhuma diferença na pronúncia, não é verdade? Mas quando você vai ver o significado dela, aí você vai perceber que existe sim um significado diferente. Tá certo? Então, continuando. Existem, gente, 3 tipos de homônimos. Existem os homônimos perfeitos, os homônimos homófonos e os homógrafos, certo? Essas relações de homonímia são estudadas pela semântica. Então, o estudo de hoje é voltado na semântica, certo? Que tem essas figuras de linguagem que vai ser trabalhado hoje, tá? Então, vamos lá. Se tem 3 tipos de homônimos, nós vamos ver um por um. Os homônimos perfeitos, quando é que você vai saber identificar? É quando as palavras, pessoal, possuem a mesma grafia, ou seja, vai possuir a mesma escrita e tem o mesmo som, mas que apresentam significados diferentes, certo? Vamos ver o exemplo. Eu tenho a palavra caminho, então vamos lá. Você sabe o caminho para a casa de Pedro, certo? Aí, outro exemplo, eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Então, gente, primeiro exemplo que tem a palavra caminho, ela é um substantivo, tá certo? Agora, na segunda frase, eu tenho caminho funcionando como verbo, o verbo caminhar, tá certo? Então, vocês observam que é a mesma palavra, apenas que vai mudar é o seu significado. Então, quando você se deparar com palavras assim, você vai classificar como os homônimos perfeitos, certo? Eu tenho também outros exemplos. Eu tenho a palavra cedo. Então, vamos lá. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Esse cedo, gente, está exercendo o papel de advérbio, certo? Agora, outro exemplo. Cedo sempre meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Então, no segundo exemplo, a palavra cedo está exercendo o papel de ceder. Então, né, gente, funciona como verbo. Vocês estão observando que são as mesmas palavras. O que vai diferenciar são os seus significados. Eu tenho a palavra leve. Eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve. Essa palavra leve, do primeiro exemplo, gente, é um adjetivo que está querendo dizer que tem pouco peso. Agora, no segundo exemplo, você quer que alguém leve este material para a garagem? Aí sim, aí nesse segundo exemplo, a palavra leve está exercendo o papel de levar. Então, tem, né, a função de ser o quê? Um verbo, certo, gente? E tem outros e outros exemplos. Vamos, mais um. Eu tenho a palavra morro, certo? Os alpinistas estão escalando o morro, que quer dizer o monte, né?
Outro exemplo, eu morro de medo de altura. Aí no segundo exemplo, esse morro, essa palavra morro exerce o papel de morrer. Então, é um verbo. Então, gente, vocês estão observando que são as mesmas palavras. O que vai mudar são os seus significados. Então, quando você estiver numa situação assim, você estará classificando como os homônimos perfeitos.